Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal Matematicando com seu professor Marcelo Pereira e vamos dar continuidade às nossas aulas de transformações isométricas. E hoje nós vamos trabalhar com a transformação isométrica de translação. Então já estou aqui com o GeoGebra aberto, não esqueçam de deixar ele sempre já logado, conectado, para que ele possa ser salvo na nuvem. No último vídeo eu não falei, mas depois que nós terminamos a construção, nós precisamos voltar aqui em salvar online e gravar novamente. Ele vai gravar novamente. Ali eu já salvei com o nome da aula de hoje, que é sobre translação. Então a translação de um polígono regular, né, de uma figura plana, nós vamos construir novamente usando a barra de ferramenta do GeoGebra. Então eu vou usar aqui o comando de polígono regular e eu ainda vou trabalhar com o triângulo. Então vou construir aqui um triângulo retângulo. Então, 3 lados. Ele vai me dar um triângulo equilátero, mas eu quero trabalhar com um retângulo. Então eu não vou usar o polígono regular, vou usar o polígono normal. Vou aqui selecionar os vértices e traçar o nosso polígono. Ele está pronto, também pode se mexer normalmente, sem problema nenhum. Então para fazer a translação, nós vamos precisar agora de criar um comando aqui na barra de ferramenta chamado controle deslizante. Então nós vamos clicar aqui na tela, vou escolher número inteiro e vamos escolher um intervalo máximo e um intervalo mínimo. Vou escolher um intervalo mínimo de -2 para não ficar muito e de +2. E vou colocar um incremento. Esse incremento é a velocidade que ele vai andar, né, de quanto em quanto ele vai caminhar. Então nós vamos pôr 0,1 para a gente perceber ele andando bem devagar mesmo, sem ter que correr, ok? Então é só dar ok. Tá aqui nosso comando controle deslizante, ele está fazendo a sua função, só que não estou atuando sobre ninguém. Agora nós vamos precisar de um vetor. Por que um vetor? O vetor que nos dá a direção e sentido. Então vou colocar aqui no campo de entrada, vou digitar U minúsculo igual, e as coordenadas desse vetor nós vamos usar quem? O nosso número que nós criamos aqui com controle deslizante, que ele é chamado de n para x e n para y. Então nós vamos usar duas vezes. Então é só dar o Enter. Nosso vetor foi criado aqui embaixo já. Podem perceber que ao mover o nosso controle deslizante, esse vetor também se move. Então, por que nós precisamos desse vetor? Porque a nossa figura, que vai ser uma cópia desse triângulo, ela vai depender da direção e do sentido desse vetor. Então, nós vamos conectar ela com isso. Então, nós vamos voltar aqui no campo de entrada e vou escrever transladar. Já apareceu lá o comando de transladar. Nós vamos para objeto e vetor. O nosso objeto é o nosso triângulo, o nosso polígono T1. Tá aqui, olha, T1. Então vou digitar aqui T minúsculo e 1. E quem é o nosso vetor? Nosso vetor é o vetor U. Então colocando o vetor U, dando Enter, fechar um pouco aqui nossa caixa de comando. E está aqui. Então a figura já foi criada. Observem que ao mover o nosso vetor, o nosso triângulo ele é transladado perfeitamente. E colocando ele no zero, isso também vai mexendo. Colocando ele sobre o zero, ele vai ficar sobreposto à figura original, nosso triângulo matriz. Então vou mexer só nas configurações aqui um pouquinho. Deixa eu arredar um pouco para cá. Então, uma mexida aqui. Esse vetor não precisa ficar aparecendo, por exemplo, no nosso triângulo. Nós podemos dar uma melhorada nele, né? Bom, vou mexer na cor.
mexer um pouco na espessura da linha, também no outro, colocar aqui um laranja mais escuro. Podemos tirar esses rótulos dos vértices, essas coisas. Então vou selecionar e deixar só os pontos marcados. Ok, acho que está de bom tamanho. Então vamos colocar aqui para ele movimentar sozinho. Eu vou vir em número e dar um play. Ele vai se mexer sozinho. Então o triângulo laranja ele está se movendo, ele está mostrando como é feita a translação, né, do triângulo original, que era esse triângulo retângulo ABC que nós criamos. Isso é a translação, tá ok? Então as configurações ficam a critério de vocês, a gosto de vocês. Nós podemos mexer aqui, que as duas figuras vão mexer juntas, né? Então não esqueçam, fechar aqui os comandos, diminuir um pouco, de voltar aqui na caixa de comando e salvar online novamente, para ele gravar o que foi feito. Depois que ele gravar, vocês podem vir aqui na caixa de comando e compartilhar ou copiar o link, ou imprimir, exportar imagem, ou embutir em algum site, por exemplo, HTML. Nós não queremos nada disso por enquanto. Podemos baixar também esse arquivo e você pode sair da sua conta depois. Isso que é feito normalmente no nosso dia a dia, tá certo? Então espero que vocês tenham compreendido. Deixe suas dúvidas nos comentários. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Bons estudos e até a próxima!